Oi gente, eu sou o Everton, estudante de biomedicina, e hoje eu vou me deliciar aqui porque é o meu assunto favorito, que é os órgãos, né? Dessa vez, dessa primeira, eu vou começar com o intestino, depois eu vou começar a desbravar os outros órgãos. Então essa é a parte favorita para mim, porque eu gosto também de anatomia, que é o nome das estruturas dos órgãos, a histologia é a parte mais microscópica dos órgãos, mas o meu preferido é a fisiologia, que é o funcionamento dos órgãos. E hoje a gente vai falar do intestino delgado, não o intestino grosso eu falo depois. Agora eu vou falar do intestino delgado. Ele, quando a gente fala de tamanho, todo mundo sabe que a parte externa, se for falar em parte externa, o maior órgão do corpo humano é a pele. Mas se for em questão interna, aí depende. Se for em questão de volume, aí seria o fígado, porque ele tem ali 1,5 kg. Ele é o maior órgão do corpo humano internamente, em questão de volume, mas em questão de comprimento é o intestino delgado, porque ele tem 6 metros de comprimento, ele pode chegar a 6 metros de comprimento. Então é muita coisa. Para começar a falar dele, a gente divide ele em 3 partes, que são as 3 partes dele, que é o duodeno, jejunum e íleo. O duodeno é a porção mais inicial dele ali, ela é bem menor. Ela chega a ser 25, 30 centímetros só. Ela não é muito. Depois vem o jejunum. O jejunum já é 2 metros e pouco. E depois vem o íleo, que é o final. Ali tem uns 3 metros e poucos. Então eles são divididos nessas 3 partes. Para vocês conseguir ver melhor, eu vou mostrar para vocês aí como é que é essa divisão desses 3. Olha aí, pessoal, essas são as 3 partes do intestino. Ó. Duodeno, esse amarelinho, ó, é a porção inicial, ó, bem menor, tá vendo? O jejunum é esse roxo. Você vê que já é um pouquinho maior. Já praticamente chega em 2 metros ou um pouco mais. E o rosa é o íleo, que é o maior. Agora que vocês viram como é que é cada parte do intestino delgado, o duodeno, o jejunum e o íleo, eu vou falar um pouco mais sobre eles. Na questão do duodeno, é onde chega o suco gástrico, né, todo aquele líquido que está no estômago, desce para ele que vai receber, né, ele que está conectado com o estômago, e ele que vai receber ali a bile do fígado ali e da vesícula, e vai receber o suco pancreático do pâncreas. Então ele que vai fazer ali a digestão, né, a mistura de todos esses sucos que vão fazer a digestão e a mistura para poder acontecer a absorção. E a absorção vai acontecer no jejum. A maior absorção de nutrientes acontece no jejum, que é a parte do meio do intestino. É onde acontece a maior absorção. Lembre disso. Aí no final, no íleo, acontece a absorção também. E acontece a absorção também da vitamina B12. Ela acontece só no final, que é lá no íleo. Vou falar um pouco também da questão da absorção, como acontece. A glicose ela é quebrada em monossacarídeos. Né? Uma molécula grandona de glicose vai ser quebrada e vai virar monossacarídeo, que é uma molécula bem pequenininha de glicose. E a proteína vai ser quebrada em aminoácidos, que é uma molécula menorzinha de proteína, né? Ela é quebrada, aí quebra em aminoácidos. Os aminoácidos e os monossacarídeos eles vão ser absorvidos pelos capilares sanguíneos. São os capilares bem fininhos de sanguíneos que faz essa absorção para colocar na corrente sanguínea. E já a gordura, os lipídios, eles são quebrados em ácidos graxos. Esses vão ser absorvidos pelo lácteo. O lácteo é um tipo de vaso linfático. Ele que vai fazer esse transporte dos ácidos graxos, que é os lipídios. Agora vamos falar das movimentações que o intestino faz. Ele faz 3 tipos de movimentações. Ele faz uma movimentação segmentar rítmica, que é uma contração. Ele faz uma contração e ele que vai ajudar a misturar esse quimo,
Esse quimo é os alimentos que ingerimos junto com esse suco gástrico, suco pancreático e todas essas enzimas que estão fazendo a digestão. Ele vai fazer essa mistura. Aí depois tem o movimento pendular. Os movimentos pendulares, eles já são em onda. Eles fazem movimentações em onda na direção contrária do caminho para mandar para o intestino grosso. Ele faz a direção contrária. E ele faz ondas constritivas, que vai ser ele é mais para segurar mais tempo, sabe? Porque se não tivesse ele para dar uma segurada, o alimento ia passar, né? Essa mistura ia passar e ia embora rápido e não ia dar tempo de absorver. Então ele é para ajudar a dar tempo de absorver, para poder segurar mais tempo esse alimento, para poder ser absorvido mais tranquilamente, porque senão ia passar muito rápido e não ia dar tempo. É mais na questão do tempo. Aí tem o último movimento é o peristáltico, que é o mais conhecido. O peristáltico é o movimento para empurrar esse quimo. Quando já está tudo absorvido, esses movimentos peristálticos vão empurrar tudo para o intestino grosso, porque ali vai ser só os resíduos finais, não tem mais nutrientes, já foi absorvido. Esses são só os resíduos que vão embora lá nas fezes. Agora que falamos dos movimentos, a gente vai para a parte dos tecidos. O intestino grosso, ele é composto por 4 camadas de tecidos. Pela mucosa, pela submucosa, pela camada muscular e pela camada serosa, que é a camada mais externa. Se a gente for levar no pé da letra, são 5 camadas, porque na camada muscular tem a camada mais interna circular e a camada mais externa longitudinal. E aí eu vou mostrar para vocês cada camada aí, para vocês verem como é que é essas camadas. Olha aí, pessoal, para vocês entenderem como é que é o tubo do intestino. Onde eu coloquei o X verde é onde é a mucosa, a camada mais interna do intestino. Tá vendo que é um túnelzinho, ó, mais para dentro, ó, é um tubinho. E aí, gente, onde eu coloquei o X amarelo é a submucosa, tá vendo esse cinza, ó? Submucosa aí. Aí no X roxo é a camada muscular circular, a camada mais interna muscular. E no X azul é a camada mais externa muscular, que é a longitudinal. E nesse onde eu coloquei o X vermelho é a camada mais externa do tecido muscular, tá vendo? É a serosa, a camada serosa, é a camada mais externa. É onde conhecido como peritônio. Agora que vocês viram como é que é as camadas desse tecido do intestino, eu vou falar um pouco mais sobre eles. A mucosa, que é a camada mais interna do intestino, ela é composta por epitélio, lâmina própria, tecido conjuntivo, uma camada muscular fina da mucosa. Olha, gente, uma camada fina de músculo da mucosa. Não aquela camada muscular que vem depois da submucosa, não é ela. É uma camada fina da própria mucosa, que é a camada mais interna do intestino. E ela secreta enzimas e muco de proteção. Ela que vai secretar aquele muco, né, que faz a proteção da parede do tecido do intestino. Aí vamos lá. A submucosa, que vem depois, ela localiza bem abaixo. É uma camada de tecido conjuntivo também. Ela contém muitos vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Sua função é dar suporte, irrigação sanguínea e inervação. Então ela vai fazer uma uma proteção, né? O sistema linfático também, ele ele faz a absorção do excesso de líquido
celular interno, quanto ele também faz uma proteção ali, porque ele contém linfócitos que fazem defesa, né? Então acontece uma defesa nessa submucosa e acontece ali uma inervação para dar oxigênio e nutrientes. Levar, né, esse oxigênio e nutrientes para essa parte do intestino. Então, os vasos sanguíneos, linfáticos e nervos estão localizados nessa submucosa, entenderam? Aí vem a camada muscular, que é a terceira camada. Nela tem os músculos lisos, responsável pela motilidade do intestino, que a motilidade é a movimentação do intestino. Ele que vai ser responsável por essa movimentação. É involuntária, ela é involuntária, a gente não controla, né? Enquanto tá aqui em cima, a gente ainda controla. É voluntário, né? Enquanto tá no esôfago aqui, boca, esôfago, aí passou ali do estômago ali, a gente já é involuntário, né? A gente já não controla mais. Isso faz essa motilidade. Então quem controla, o controle é desses músculos, involuntário. Tanto do músculo, da parte interna do músculo, que é a camada circular, quanto a camada externa desse músculo, que é a camada longitudinal. Que ele que vai fazer esse peristaltismo, que foi o que eu falei, que eu expliquei lá sobre o peristaltismo. Aí a última camada é a camada mais externa, que é a camada serosa, o peritônio. Ele vai fazer proteção, suporte e ancoragem dos órgãos aos tecidos circundantes. Isso quer dizer o quê? Que ele vai manter a posição do intestino, sabe? Para o intestino não ficar desregulado. Ele vai manter aquela posição certinha do intestino. E fazer a proteção dele, né? Porque ele é externo, né? Que nem nossa pele, faz a proteção, né? Essa camada externa da nossa pele, ela faz o quê? A proteção. Então, ele é essa camada externa, então ele faz a proteção, né? E agora, eu vou falar sobre... Vocês vão ver aí, eu vou mostrar para vocês as células que estão nesses tecidos. Agora vocês vão ver as células que estão dentro desses tecidos. Olha aí, pessoal, lá pequenininho é o intestino, ó lá que tá roxo. Foi ampliado o tecido dele, esse quadrado. Aí pegou e ampliou de novo, mostrando as células que estão presentes dentro das porções intestinais, dessas porções epiteliais, aí, as vilosidades, onde estão as células, que é nelas que eu vou falar. A vilosidade primeira aí, onde eu circulei em vermelho, ela é a responsável por absorver. Ela absorve nutrientes como glicose, aminoácido, vitaminas e absorve água por osmose também. Ela secreta enzimas digestivas como maltase, sacarase, lactase, que são tipos de glicose também, e auxiliando na absorção dos carboidratos, né? Essa segunda aí, que eu circulei em amarelo, são as células caliciformes. Elas são especializadas em secretar mucina, formando uma camada protetora de mucosa. A mucina é a que fabrica o muco, né? A mucina é o muco que lubrifica e protege o revestimento do intestino. Aí esse que eu circulei em azul são as células neuroendócrinas. Elas produzem hormônio que regula a digestão como gastrina, somatostatina e serotonina. E regula a motilidade intestinal, que é uma movimentação do intestino, contração, relaxamento, e ela faz a resposta a estímulos como a presença de alimentos. Quando o alimento chega no intestino, ela que vai estimular a resposta, as células neuroendócrinas. Aí esse que eu circulei em roxo são as células regeneradoras. Elas têm as células troncos intestinais, fazem renovação e regeneração, e substitui células velhas por células novas, né? Ela faz essa substituição. Essa aí que eu circulei em verde são as células de Paneth. Elas secretam peptídeos e antimicrobianos, que vai fazer ali a defesa, né, para eliminar bactérias e outros patogênios. Ela é essencial na defesa do intestino. E ela também protege as células troncos intestinais, que aí, ó, do ladinho onde eu circulei em rosa, são as criptas, onde contém essas células troncos, que são responsáveis por renovar as células,
fazer a regeneração das células, porque as células troncos elas se diferenciam e fazem a renovação e a regeneração do intestino, né? Ela faz defesa imunológica, ela secreta mucos e enzimas e ela é importantíssima, importantíssima. Se alguma doença cometer essas criptas, prejudica todas essas células que eu falei, porque essas criptas, essas que contêm essas células troncos que formam todas essas células aí que eu falei. Beleza, gente? Agora que vocês viram como é que são essas células que estão nos tecidos que compõem o intestino, eu vou frisar a célula mais importante, que é a que origina todos essas células. A célula mais importante que é a que está na vilosidade, que é as criptas. As criptas intestinais, elas são as estruturas tubulares pequenas que é localizada nas vilosidades, que é onde acontece a absorção dos nutrientes, é nas vilosidades. E ali tem muitas células tronco. As células tronco, ela tem um alto poder de diferenciação, porque essas células troncas aqui são as multipotentes, né? Que são as adultas. São as células tronco adultas, são multipotentes. Tem células tronco totipotentes, pluripotentes, que são as mais potentes que existe, que aí são células tronco embrionárias. Essa aqui é as células tronco adultas, são multipotentes. Que nem uma célula multipotente também é das células sanguíneas. As células sanguíneas também é uma célula que são multipotentes, né? Que elas se diferenciam em várias células sanguíneas. E também tem as oligopotentes, que são pouco potentes, né? Tem aqui a célula que é pouco potente, é do espermatozoide, que só vai originar somente uma célula, né? E tem uma célula também que tem pouca diferenciação, que é o do mesentério. Mas aí é só para vocês terem uma ideia como é que é as células tronco. Aqui no caso, essas células tronco vai fazer o quê? Ela vai ter o poder de se regenerar, se renovar e se diferenciar. Foi o que eu falei. Então, ela tem essa capacidade de regeneração e de se renovar. Então, é muito importante essas células aqui, são muito importantes. Quer dizer o quê? Que ela tá todo instante se renovando esse intestino. E essas criptas são responsáveis por todas aquelas células que compõem todo o funcionamento do intestino, toda a sua proteção, tudo essas criptas, tudo essas células tronco que fazem para o intestino ter a sua proteção, ter a sua resistência. Tudo vai depender dessas criptas aqui, dessas células tronco, beleza? Aí agora eu vou falar o que está atrás do intestino. Para vocês conseguir ver melhor, eu vou mostrar para vocês aí. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês. O que está atrás do intestino é o omento. O omento é como se fosse um avental de gordura. Ele fica localizado atrás do intestino. Tem um omento menor que fica localizado aqui, ó, tá vendo? Aqui é o fígado e aqui é o estômago. O omento menor ele fica localizado aqui atrás do fígado e do estômago. E o omento maior ele fica localizado aqui atrás do intestino. Aqui é o intestino grosso, esse mais grosso, ó, e aqui é o intestino delgado que eu estou falando. E aqui atrás dele que vai estar o omento maior. Aí para vocês entenderem, vocês vão dar uma olhada aí como é que é. Que fica atrás do intestino, atrás de todo o intestino tem um omento, esse avental de gordura. Agora que vocês viram como é que é o omento, né? Eu vou falar mais sobre ele. Ele se estende na curvatura próxima ao fígado, foi o que eu falei, né? O menor, né? Mas aqui o foco é o maior, que está atrás do intestino.
Ele está atrás do intestino. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um isolamento, ele faz proteção contra lesão e infecção, ele participa do sistema imunológico e ele ajuda no metabolismo. Ele aumenta, ele pode fazer um aumento excessivo de gordura. Se acontecer, por acaso, um aumento excessivo de gordura, nesse aumento pode ser um indicativo de diabetes. Olha que interessante. E esse aumento faz a proteção e faz a sustentação também, querendo ou não, né? Ele está sustentando ali tudo na sua posiçãozinha, coisa que o mesentério, que eu também vou falar, faz. E ele faz essa proteção contra lesão e infecção. Então ele é muito importante. E agora, por último, eu vou falar do mesentério, que é um dos mais importantes. E esse mesentério, ele está atrás desse aumento. Olha que coisa. O aumento está atrás do intestino. E atrás do aumento está o mesentério. Mas antes vocês vão ver aí como é que é o mesentério aí, mais ou menos. Circulei em laranja aí. Isso aí é o mesentério. Todo dobradinho, tá vendo? Esse aí que fica atrás do aumento. Aí, tá vendo, gente? Vocês viram aí como é que é o mesentério, né? Ele faz o suporte e a fixação do intestino. Ele mantém o intestino na sua posição. Ele é o principal, claro, que nem eu falei. O aumento também ajuda a manter o intestino na sua posição. A camada serosa, que é a camada mais externa, ajuda ali na posição do intestino. O aumento também, só que o mesentério é o mais importante. Ele é o que mais faz sustentação e ele que impede que o intestino se contorça. Ele impede isso, ele impede porque o intestino ele vai fazer o movimento de peristaltismo. E se ele não tivesse essa sustentação certinha, ele ia se contorcer todo, porque você vê que ele é todo misturado aqui. Imagina, ele ia se enrolar todo e ia se contorcer. Para que isso não aconteça, tem um mesentério. E ele ajuda tanto nessa movimentação para não ter o atrito, quanto também ele serve como transportador. Ele ajuda a fazer esse transporte dos vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Ele que vai mandar os vasos sanguíneos, nervos e linfático para o intestino. Ele que manda. É dele que vem esses vasos, que vão nutrir e mandar oxigênio para o intestino. Então o oxigênio e a nutrição vai vir dele também. Olha a importância do mesentério. Aqui, gente, eu falei aqui, daria para falar muita coisa ainda, mas porque, querendo ou não, o intestino delgado ele é complexo. Parece que não, mas ele é um dos órgãos mais complexos que tem. Mais complexo que ele, talvez o fígado seja, mas ele é um dos órgãos mais complexos de estudar. Mas eu trouxe aqui uma visão aqui para vocês entenderem como ele é dividido, quais são os tecidos que compõem ele, quais são as células que estão nesse tecido, o que tem atrás dele, que é o aumento, e o que tem atrás do aumento, que é o mesentério. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado quem chegou até aqui. Dá aquele like, se inscreva no meu canal e compartilhe.